Boa noite, meninos. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina de Parasitologia Clínica. Eu sou a professora Carol e eu estarei aí com vocês pelos próximos 30, 40 minutos ou um pouquinho mais. Então, bora lá começar a aula. A aula de hoje é prevista de acordo com o cronograma para o dia 24 de abril. Ela tem como tema de aula métodos moleculares no diagnóstico das parasitoses humanas. Além disso, eu coloquei para vocês uma revisão para a segunda avaliação, a qual eu vou frisar, dar maior ênfase para essa revisão, já que a prova de vocês já está se aproximando, está marcada para o dia 8 de maio. Então, eu dei maior ênfase, nessa aula eu dei maior ênfase na revisão. E mais na frente a gente vai abordar algumas metodologias mais profundamente sobre os métodos moleculares no diagnóstico das parasitoses humanas. Bem, nós temos diversas metodologias para fazer o diagnóstico das parasitoses. Nós temos os diagnósticos microscópicos, que nós já tivemos aula, inclusive foi a última aula presencial que nós tivemos, e aí foi abordado exame de gota espessa, o método de Hoffman, o método de Fauci, exame direto, dentre outras metodologias, né? Além disso, nós temos exames imunológicos para o diagnóstico de parasitoses, que, aliás, não somente parasitoses, mas doenças infecto-contagiosas, e aí inclui as infecciosas e as parasitoses, e que são baseados, esses testes imunológicos, eles são baseados na pesquisa de anticorpos. Além destes, nós temos os métodos moleculares, e aí os principais voltados para as parasitoses, que são utilizados para o diagnóstico das parasitoses, os principais são o PCR em tempo real ou o PCR real time, eletroforese em GA-agarose, que vai fazer parte do PCR também, pode ser outra forma de analisar, e clonagem e sequenciamento. E aí, embora os testes imunológicos eles sejam bastante utilizados na rotina laboratorial, tem se evidenciado alguns resultados inconclusivos. E aí, por conta disso, o diagnóstico molecular ele vem sendo revolucionado. E aí tem sido muito preconizado na prática clínica de doenças parasitárias. E nesse contexto, a técnica de PCR ela apresenta um alto valor de sensibilidade e especificidade. Isso tanto na parte analítica quanto na parte clínica. E essa técnica ela é capaz de ampliar exponencialmente as cópias de material genético, isso a partir de uma pequena quantidade de amostra. Por isso, pode tornar um potencial método que é capaz de diagnosticar precisamente as parasitoses. No entanto, os custos para esse método são muito elevados, seja para a padronização da técnica, seja para o desenvolvimento do próprio teste mesmo, e por isso, por conta desses custos e do próprio desenvolvimento, essa metodologia, esses métodos moleculares, eles se tornam restritos principalmente aos grandes centros de pesquisa e investigação de casos que demandam diagnósticos rápidos, e fazendo com que os mesmos não sejam utilizados nas análises convencionais de rotina. A PCR ela é o método molecular mais empregado
que a gente verifica, é o mais empregado em resultados extremamente sensíveis e específicos. É um método muito empregado, é o mais empregado, inclusive em pesquisas. E aí, nessa técnica, a gente verifica algumas variações da técnica de PCR, como por exemplo o PCR real time e eletroforese em gel de agarose. E como eu já havia dito para vocês, essa técnica ela é pouco utilizada na rotina laboratorial, mas em pesquisas ela é muito utilizada. Na verdade, a maioria das pesquisas dentro da parasitologia, se você não fez PCR, se você não fez o real time, você não pesquisou, entendeu? É basicamente assim. Justamente por conta da precisão do diagnóstico através dessas metodologias. E aí, mais uma vez, as limitações desses testes vai incluir o alto custo, inclui também uma mão de obra especializada, requer uma mão de obra especializada, bem treinada para fazer esses testes moleculares, mas ainda assim é muito relevante a ideia de que essas análises moleculares elas possam ser utilizadas no diagnóstico da prática clínica. E aí acaba contribuindo para a credibilidade dessa metodologia na rotina diagnóstica. Mas, infelizmente, em cidades mais menores, esse exame ele ainda não é feito com tanta frequência. Enfim, eu queria dar uma pincelada a respeito dos métodos moleculares, mas eu vou passar um vídeo complementar para vocês que será abordado passo a passo de algumas técnicas, artigos sobre as técnicas. E aí eu quero enfatizar nessa aula de hoje, eu quero priorizar a revisão para a segunda avaliação. Porque como a gente não teve o contato das aulas presenciais, acabou que a gente não teve o contato nem a oportunidade de fazer as processuais, como a gente fez na primeira avaliação, que ajuda a estudar. Nós não tivemos oportunidade de fazer aquele quiz, né? Que eu falo quiz, a tia Carol. Então, eu achei importante, na verdade foi solicitado pelas coordenações que se fizesse uma revisão, mas eu já tinha esse hábito, na verdade, de fazer revisão antes da prova. Então, bora lá para a nossa revisão, né? Desculpa. Para a segunda unidade, nós vamos ter na prova o assunto relacionado aos protozoários. Isso para a segunda unidade. E aí nós sabemos, né, que os protozoários são divididos em Sarcomastigófora, apicomplexa, ciliófora e nós temos também micróspora, mas o micróspora ele tem pouca importância na área da parasitologia humana. Então resta aí para a gente Sarcomastigófora, apicomplexa e ciliófora. Nas aulas já foi explicado para vocês que os protozoários eles podem ser classificados também em relação à sua locomoção, portanto, os sarcomastigóforos eles se locomovem por pseudópodes ou por flagelos. A picomplexa ele faz um deslizamento. Outra característica desse filo é que ele possui um ciclo intracelular com reprodução sexuada e assexuada e tem um complexo apical. E ciliófora, como o próprio nome sugere, a sua locomoção é feita por cílios. E aí os principais parasitas
os principais protozoários parasitas que nós temos. Dentro do filo Sarcomachilopora, nós temos as amebas e os flagelados. As amebas, as principais espécies, nós temos Entamoeba, Indolimax e Idamoeba. Dentro dos flagelados principais é o Trypanosoma, Leishmania, Giardia e Trichomonas. E dentro de Apicomplexa, nós temos Toxoplasma e Plasmodium como os principais que são responsáveis por parasitoses humanas. Temos todas essas outras espécies também que são importantes, mas os principais abordados serão estes. E para o filo Ciliófora, nós temos o Balantídeo. Bem, como eu havia dito para vocês, né, de acordo com a locomoção no meio aquático, os protozoários eles são classificados como, conforme a gente vê aí na figura, né, nós temos na figura A os risópodos, que eles vão se rastejar com um movimento ameboide, que é um tipo de locomoção no qual os organismos vão mudando a forma de seu corpo, isso pela emissão de pseudópodos, que são considerados falsos pés. Na figura B, nós temos os ciliados, que eles vão se mover, vão se locomover de acordo com o batimento de cílios. Na figura C, nós temos os flagelados, que eles vão se movimentar por meio de flagelos, que são estruturas mais adaptadas para a natação. E na figura D, nós temos os esporozoários, que não possuem organelas locomotoras nem vacúolos contráteis. Esses micro-organismos parasitas, eles vão se disseminar pelo ambiente através da produção de muitos esporos, que podem ser levados pela água, por animais vetores, e aí inclui, moscas, mosquitos, carrapatos, podem ser levados também pelo ar, e aí, através dessa disseminação, vai contaminar vai contaminar o meio com esses protozoários patogênicos. E dessa forma vai ter a transmissão, né, das doenças para os animais ou para os humanos, enfim. A estrutura básica de todo protozoário ela é constituída por membranas, citoplasma e núcleo, como a gente pode ver em todas as imagens. Os protozoários parasitas eles podem se apresentar sob diversas formas, isso dependendo da fase biológica em que eles se encontram. As estruturas mais comuns são os trofozoítos, que é uma forma ativa do protozoário. E essa forma ela se alimenta, se reproduz e se locomove. Outra forma importante também, nós temos o cisto e o ocisto, que são umas formas de resistência ao meio externo. Nós temos também gametas, que é uma forma encontrada no início da reprodução sexuada, sendo o gameta masculino denominado de microgameta e o feminino de macrogameta. E aí esses organismos eles apresentam organelas que vão exercer funções vitais e podem estar relacionados à locomoção também. Como exemplo de pseudópodes, nós temos, por exemplo, a Entamoeba histolítica, as amebas em geral. Exemplos de protozoários flagelados, nós temos Trypanosoma cruzi, nós temos Leishmania. Exemplo de protozoários ciliados, que são aqueles que possuem cílios, nós temos o Balantídeo. E exemplos de esporozoários, nós temos, por exemplo, o Toxoplasma.
Enfim, outra coisa importante em relação à morfologia dos protozoários. Eles podem se reproduzir por dois processos básicos. O primeiro é sexuado e sexuado, certo? Em relação à respiração, eles podem ser aeróbicos, que é quando eles vivem em meio rico em oxigênio, ou anaeróbicos, quando eles vivem em ambientes pobres em oxigênios, como, por exemplo, um exemplo clássico são os parasitas intestinais, a maioria deles são anaeróbicos. Então, eu fiz aí uma breve revisão a respeito da morfologia, da identificação e de alguns exemplos de protozoários. Mas a melhor forma ainda da gente fixar é resolvendo questões, seja baseada em provas anteriores, ou baseada em artigos, ou baseado em concursos, em provas de concurso, em casos clínicos. Portanto, vamos resolver essa primeira questão. Trata-se de um caso clínico. Uma criança com 3 anos de idade, moradora da zona rural de Mossoró, foi encaminhada para o Hospital Tarcísio Maia. Na anamnese foram constatados desidratação, febre recorrente há vários dias e vômito. O médico prescreveu metronidazol e hidratação com soro fisiológico. No dia seguinte, a criança retornou ao hospital apresentando os mesmos sintomas. Então, foi solicitado um exame de fezes, que apresentou vários cistos conforme mostra a figura abaixo. Os cistos, eles apresentavam-se corados pelo lugol. 3 dos 4 núcleos são claramente visíveis e cariossoma volumoso com ausência de cromatina periférica. Assinale a alternativa que apresenta o protozoário identificado neste parasitológico de fezes. Bem, nesse caso clínico, é mostrado as características do protozoário. Ele é corado pelo lugol, são cistos que são corados pelo lugol. Tem 4 núcleos, 3 deles são claramente visíveis, inclusive na imagem a gente pode ver. Tem um cariossoma volumoso, tem uma ausência de cromatina periférica. Então, dentre essas características, primeiro, a gente observa cistos, a gente não está observando flagelos, então se não tem flagelos, a gente pode eliminar aí giardia, a gente pode eliminar a leishmania, não é mesmo? Porque a gente não está visualizando flagelos. Tricomonas vaginalis, nós também não estamos visualizando flagelos, então automaticamente a gente já pode fazer a eliminação do concurso. E aí, dentre essas características, qual é o parasita que vai se adequar a essas características morfológicas? Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa E, que fala sobre Endolimax nana, que é justamente uma ameba, que ela vai apresentar esses núcleos pequenos. Além disso, ela apresenta uma membrana nuclear bem delicada, não tem uma cromatina periférica. O cariossoma, ele é relativamente volumoso, ele é compacto, é irregular. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E, Endolimax nana. E aí vamos fazer uma análise melhor da Endolimax nana. É
É uma ameba que vai apresentar cistos, né? Essa imagem que está às setas é um cisto, a outra imagem mais azulada é um trofozoito. A Indolimax nana, ela vai ser uma ameba que apresenta esses cistos ovoides ou elípticos, apresenta esses 4 núcleos, como está apresentando aí na seta, como está indicando aí na seta. Ela vai apresentar uma membrana nuclear bem delicada e sem uma cromatina periférica. O cariossoma ele é relativamente volumoso, compacto e bem irregular, como a gente pode observar nessa imagem e comparar com as outras, com a imagem anterior. A gente vê vários cistos com vários tipos de cariossoma e, de modo geral, são grandes e irregulares. Portanto, essa é a caracterização do cisto. Já os trofozoitos dessa espécie vai apresentar um núcleo com cariossoma grande e irregular, apenas um núcleo. Já o cariossoma, o núcleo está sendo apontado aí na seta, já o cariossoma ele é bem grande, aí como a gente vê, e irregular. Essa bolona aí azul trata-se do cariossoma. Vamos analisar esse outro caso clínico. Você foi selecionado para fazer uma prova prática em um importante laboratório da cidade de Mossoró, ao qual você deseja ser contratado como biomédico. O exame parasitológico de fezes apresentou cistos esféricos, citoplasma amarelo ouro contendo 1 a 8 núcleos com cariossoma grande e parede cística espessa, conforme a figura abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a identificação do parasito descrita. Vamos lá. Vamos, sem analisar a figura, vamos ver se a gente consegue fazer uma eliminação do concurso. Indolimax nana não é, né? Porque a gente acabou de visualizar Indolimax nana e Indolimax nana não tem essa quantidade de núcleos que essa nossa imagem apresenta. Então, automaticamente, a gente já elimina a alternativa A. Balantidio coli é a espécie de protozoário que tem cílios. Essa espécie não apresenta cílios, portanto, a gente elimina. Existem aí 2 alternativas que são idênticas, né? Mas a gente não tem como a gente analisar se é entamoeba ou Naegleria fowleri. Então, vamos retomar as características morfológicas desse cisto. Bem, a descrição, de fato, ela se trata da Entamoeba coli, que é justamente essas alternativas repetidas. Então, se por acaso acontecer repetição das questões de vocês, obviamente que tanto faz responder, nesse caso aqui, a C ou a D, entendeu? Essa questão, na verdade, ela não vai cair para vocês. Foi um exemplo que eu retirei. Esse caso clínico não vai ocorrer para vocês. Pode ser que ocorra algum caso clínico relacionado a Entamoeba coli, mas não especificamente essa questão. Mas, enfim, a resposta correta para essa questão é Entamoeba coli. Porque essa descrição do cisto, essa descrição que foi feita na questão, ela corresponde a Entamoeba coli. Porque o cisto desse protozoário, ele se apresenta justamente como uma pequena esfera que mede de 15 a 20 micrômetros e possui até 8 núcleos. Apresenta corpos cromatóides finos
que é semelhante a feixes ou agulhas. O cariosoma é excêntrico e a sua cromatina ela é bem desorganizada. E quando é corado pela hematoxilina férrica, isso em relação aos trofozoítos, a gente observa um endoplasma granuloso e intensamente vacuolizado. Já nos cistos, quando é corado pelo Lugol ou pela hematoxilina férrica, a gente observa uma parede cística bastante espessa ou uma dupla membrana. Os núcleos eles vão se apresentar morfologicamente semelhantes aos dos trofozoítos, sendo que nos cistos eles são menores e multinucleados. Então, essa característica descrita nessa questão, nesse caso clínico, ele vai corresponder, inclusive essa imagem, vai corresponder em Tamoeba coli. Mas vamos aqui analisar mais de perto a característica. Esse aqui a gente observa, essa imagem a gente observa os núcleos não tão evidentes. Nessa outra imagem a gente observa os núcleos um pouco mais evidentes. E esses granulozinhos como feixes dentro do cariosoma são considerados grânulos de cromatina. E eles são distribuídos exatamente assim, de forma grosseira e irregular, isso nessa parte interna da membrana. Por isso, inclusive, o cariosoma ele é considerado excêntrico pelo seu tamanho e por conta desses feixes. Por conta da utilização dos corantes, seja por Lugol ou pela hematoxilina férrica, a gente observa também uma característica também da Entamoeba coli, a formação dessa parede cística, ela é bem espessa, às vezes até se apresenta como se fosse no formato de uma dupla membrana. E falando em Entamoeba, a gente estava falando aqui de Entamoeba coli, mas nós também temos Entamoeba histolítica. E falando de Entamoeba, que é responsável pela amebíase, vamos analisar essa questão. Dentre as doenças causadas por protozoários, a amebíase é uma infecção parasitária causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Pode se apresentar em duas formas clínicas, a forma não invasiva e a forma invasiva. Na forma não invasiva, os trofozoítos permanecem confinados no lume intestinal dos portadores assintomáticos, que eliminam os cistos em suas fezes. Na forma invasiva, os trofozoítos eles invadem a mucosa intestinal e pela corrente sanguínea atingem diversos órgãos, causando diversas complicações. Assinale a alternativa que indica o órgão que é mais afetado na forma clínica grave extraintestinal. Bem, gente, a resposta correta para essa questão é o fígado, certo? Porque na forma, conforme vocês podem visualizar nos slides anteriores da aula que fala sobre a amebíase, é demonstrado que na forma não invasiva, os trofozoítos eles permanecem confinados no lume intestinal dos portadores assintomáticos. E aí, justamente, eles vão eliminar os cistos nas fezes. Por outro lado, quando a gente tem uma forma invasiva, os trofozoítos eles vão invadir a mucosa intestinal
e através da corrente sanguínea vão atingir diversos órgãos e principalmente vão fazer invasão do fígado, do pulmão, do cérebro. Isso na forma invasiva, causando uma doença extraintestinal, ou seja, não está no intestino. Os órgãos preferenciais vai ser fígado, pulmão e encéfalo. Dentre as alternativas, nós só temos aí a presença de fígado. Não tem doença extraintestinal na forma invasiva no rim, não temos no útero, nem na bexiga, nem na pele. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa A. Mas se tivesse, no lugar de ser, dentre as alternativas, se tivesse pulmão, estava correto, entendeu? É uma forma clínica, é um órgão que é afetado de forma grave na forma extraintestinal. Cérebro também é outro órgão que pode ser afetado. Pronto, outro caso clínico. Dona Severina, moradora de Grossos, queixando-se de diarreia irregular e emagrecimento, foi atendida na UBS. Foi solicitado então um exame parasitológico de fezes. Foi observado formas císticas e trofozoítos na amostra de fezes. Interessantemente, o analista observou que o parasita possui um só núcleo e um grande vacúolo de glicogênio, conforme pode-se visualizar na figura. Assinale a alternativa correta que apresenta a espécie de protozoário. A gente está vendo cílios? Não. Então, a gente já elimina Balantidio coli, não é mesmo? Enteróbios vermiculares não é protozoário. Enteróbios vermiculares é um nematóide. Então, a gente elimina. Alternativa A e B a gente elimina, certo? E aí, Endolimax nana. Desculpa. Esse protozoário na figura, ele apresenta o quê? Um núcleo. Tá dizendo aí, inclusive, na descrição do caso clínico. O parasita possui um só núcleo, então Endolimax nana também não é. A alternativa correta é Iodamoeba buschili, que é justamente uma ameba pequena, que ela mede cerca de 10 a 15 micrômetros, isso tanto o cisto quanto o trofozoito. Ela, na maioria das vezes, ela é muito comum entre nós e na maioria das vezes não é patogênica, mas existem as exceções, vai depender de cada organismo. O núcleo, ele apresenta o núcleo dessa espécie, ela apresenta uma membrana espessa e não apresenta uma cromatina periférica. Vamos analisar melhor aqui. Pronto. Nessa imagem a gente consegue visualizar melhor. Essa imagem é a figura do caso clínico e de forma mais aumentada. A gente percebe que Iodamoeba, a característica marcante de Iodamoeba buschili é justamente a presença desse núcleo pequenininho, mas tem uma membrana espessa. E outra característica marcante é a presença desse grande vacúolo de glicogênio, que quando é corado pelo Lugol, ele toma essa cor castanha escura. De maneira geral, ela é uma ameba comensal do intestino grosso do homem. É encontrada também em várias espécies de primatas e também no porco, mas parece que as formas desses animais, eles não infectam o homem e nem as formas esses protozoários que
infecta o homem, também não vai infectar os animais. Enfim, deve ser, é como se fossem cepas diferentes. E essa é a característica mais marcante do Iodamoeba bustili, dessa ameba Iodamoeba bustili, é a presença desse núcleo e de um vacúolo, de apenas um núcleo e desse vacúolo de glicogênio. Vamos analisar outra questão. No município de Alexandria, a prefeita comunicou para a população que fará grandes melhorias na área da saúde, como instalação de tratamento de água da cidade. Essas medidas básicas são importantes, em especial para o combate de diversas parasitoses e, consequentemente, poderão reduzir a incidência de algumas doenças provocadas por protozoários. Em relação às medidas de saneamento, assinale a alternativa que apresenta as doenças causadas por protozoários, que poderá ter a sua incidência reduzida a partir dessas medidas. Bem, nessa questão, a resposta correta é a amebíase e giardíase. A gente sabe que as medidas de saneamento básico elas vão diminuir a incidência de parasitoses, que apresenta principalmente a transmissão fecal-oral. E aí nós temos o exemplo da amebíase e giardíase, já que ele pediu doenças causadas por protozoários. Mas a gente pode também fazer por uma eliminação de concurso, né? Dentre as doenças citadas que são causadas por protozoários são a malária, a toxoplasmose, a leishmaniose. No entanto, de todas as alternativas, né? Na alternativa A, nós temos a malária. A malária, de fato, é uma doença causada por protozoário. Na alternativa B, nós temos dengue e difteria. A gente já eliminaria, porque dengue é uma doença viral e difteria é uma doença bacteriana. Alternativa C, nós temos leishmaniose, que é uma doença causada por protozoário, e esquistossomose. Primeiro, esquistossomose é causada por plateuminto, então a gente já poderia eliminar. Além disso, leishmaniose, ela, embora seja uma doença causada por protozoário, mas ela não tem origem fecal oral. Toxoplasmose e difteria. Toxoplasmose é, de fato, uma doença causada por protozoários, mas difteria é uma doença bacteriana. Na alternativa A, nós temos malária e filariose. Malária é uma doença causada por protozoários. As medidas de saneamento básico não vão influenciar, não vão reduzir, não vão fazer essa redução da incidência. E filariose é a doença causada por nemateumintos. Então, mesmo que vocês não soubessem que é amebíase e giardíase, vocês poderiam fazer pela eliminação do concurso, riscando justamente aquelas doenças que não são causadas por protozoários, porque a pergunta ela é bem clara, é para a gente assinalar a alternativa que apresenta as doenças causadas por protozoários, certo? Então, dentre as opções, a amebíase e giardíase são as doenças que a gente poderia ter a incidência reduzida se tivesse a instalação de saneamento básico. Vamos aqui analisar outra situação. Analise as afirmativas sobre as espécies e forma do patógeno que causa leishmaniose visceral. Afirmativa A, afirmativa 1, aliás, Leishmania chagas, a
é a espécie, e a forma do patógeno, a forma infectante do patógeno é a forma Promastigota. Afirmativa 2, Leishmania donovani, e a forma infectante do patógeno é a forma Promastigota. E afirmativa 3, Leishmania brasiliensis, e a forma infectante do patógeno é a forma Amastigota. Então, bora lá fazer relembrar e viver. As espécies de parasitas que são responsáveis pela leishmaniose visceral, elas estão divididas em 3 gêneros, isso mundialmente. Nós temos a Leishmania chagas, nós temos a Leishmania donovani e nós temos a Leishmania infanto. A Leishmania infanto e a Leishmania donovani, elas são os agentes causadores da doença nas áreas do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. E a Leishmania chagas, ela é responsável pela forma clínica da leishmaniose visceral nas Américas Central e do Sul, inclusive no Brasil. Outra característica que a gente pode relembrar aqui: as formas infectantes para os hospedeiros vertebrados são as formas Promastigotas metacíclicos, que vão se alojar justamente no interior, no trato intestinal anterior e na faringe do flebotomínio fêmea. E aí vai fazer a transmissão através do repasto sanguíneo. Portanto, das 3 espécies que causam, isso mundialmente falando, das 3 espécies que causam leishmaniose visceral, nós temos aí na afirmativa 1 e 2, que é a Leishmania chagas e Leishmania donovani. E a forma infectante está correta. A forma Promastigota é a forma infectante para os vertebrados. Essa Leishmania brasiliensis, ela causa a leishmaniose tegumentar ou a leishmaniose cutânea. E não é também pela forma amastigota. A forma amastigota, ela ocorre no flebótomo. Dessa forma, a alternativa correta que nós temos para essa questão é a alternativa A de amor, que diz que as afirmativas corretas é a 1 e a 2. Bem, gente, por hoje é só. Eu enfatizei bem a revisão, ela está muito boa, preste muita atenção. Eu espero que vocês tenham gostado dessa metodologia de revisão, da metodologia da aula. Vamos ter aí, relacionado a essa aula, também teremos aula complementar. E todo o material, independente do que vai cair, do que não vai cair na prova, todo o material eu vou enviar para o e-mail da turma. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês estejam estudando. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. É importante que vocês façam esse isolamento, essa quarentena, que é para proteção de todo mundo. E então, assim, usem máscaras, lavem bem as mãos, se alimentem bem, cuide bem das pessoas que vocês amam e se cuidem também e aproveite esse momento para fazer reflexão da vida, para estudar. A gente está tendo várias oportunidades de estudo, inclusive assim online, estudos muito bons. Então usem esse momento para estudar. Beijos, fiquem com Deus, que Deus proteja a todos, viu? Eu tô morrendo de saudade de vocês e das aulas presenciais. Fiquem com Deus, gente. Tudo de bom. Qualquer dúvida pode falar comigo. Beijos.